Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com grande prazer e alegria, retornamos a este canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, falaremos sobre a lição de número 10, que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. Trataremos, pois, da amartiologia, da doutrina do pecado, ou da doutrina sobre o pecado. Nós estudamos lições que trataram sobre a cristologia, e na última lição, na lição número 9, falamos sobre a doutrina do Espírito Santo. E agora, nas últimas lições, teremos outras doutrinas sendo abordadas para que possamos combater as heresias e, como diz o assunto deste trimestre, sair em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Meu amado irmão e irmã, peço a você que deixe desde já o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, professores e professoras, alunos e alunas da Escola Dominical, para que também tenham acesso ao conteúdo que deixamos aqui no nosso canal. Dito isso, nós queremos orar ao Senhor e agradecer por este momento especial e pedir a sua inspiração para este momento de ministração da Tua Palavra. Oremos, pois, Pai, te agradecemos por mais uma vez poder estar neste canal transmitindo a Teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Teu Espírito possa nos inspirar naquilo que iremos falar e que Teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a Tua Palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós escolhemos esta imagem porque ela simboliza o que é o pecado. O pecado aprisiona o homem. O pecado, portanto, priva o homem das bênçãos de Deus. O pecado faz com que os homens sejam destituídos, estejam fora da glória de Deus. E aí temos o nosso texto áureo, que é Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o nosso texto áureo, repetindo, porque todos pecaram e destituídos, fora estão da glória de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. A nossa verdade prática diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Repetindo, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Nós aprenderemos nesta lição sobre o pecado original, que passou a todos os homens. Mas é importante, desde já, trazer para você uma reflexão sobre o pecado. Saiba de uma coisa: o pecado ele é um fato, ele é um ato e ele é um estado. O pecado é um fato porque é algo que realmente acontece, é um acontecimento. O pecado é um ato porque ele é uma prática, é algo que a pessoa pratica. O ato pecaminoso é algo que é praticado, gera um fato, gera uma história. Também deve ser considerado um estado. O homem sem Deus, ele está no pecado. Ele está numa condição pecaminosa. E quando a pessoa, na sua vida, pratica o pecado deliberadamente, ele está no estado pecaminoso. Portanto, nós precisamos olhar o pecado como um ato, um fato e um estado. E, é claro, sabemos muito bem qual é o antídoto eficaz contra o pecado. João capítulo 1, versículo 29, nos diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, o pecado só se vence quando se tem uma vida cristã de fato, quando vivemos uma vida de temor ao Senhor, quando vivemos uma vida de santidade, uma vida de renúncia do mundo e das suas ofertas, quando nós santificamos nossa mente, santificamos nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Este é o antídoto para enfrentarmos e vencermos o pecado, andar em temor,
viver em obediência a Deus e a sua palavra e se revestir de poder e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também nos purifica, assim como o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Amém? Vamos então prosseguir. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7 e Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, explicar a doutrina do pecado e sua extensão. Segundo objetivo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Terceiro e último objetivo, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Vamos, pois, à nossa introdução. Nesta hora, nós sempre recomendamos que você tenha à sua mão uma canetinha, que você tenha na sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical e próximo de você, meu amado irmão e irmã, um exemplar da Palavra de Deus para estudar conosco esta lição. Vamos, pois, à nossa introdução. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo, como dissemos anteriormente, em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e, em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Ou seja, veremos que estes dois textos dão base para a universalidade do pecado. A universalidade do pecado é preciso ser bem estudada e analisada e ensinada em nossas igrejas, principalmente nas nossas EBDs, para que não somente os alunos, os irmãos e também toda a igreja tenha conhecimento do que a palavra de Deus tem sobre a doutrina do pecado. Nesta lição não abordaremos isso, mas há vários verbos na Bíblia que se referem a pecado. Um dos mais conhecidos é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Outro, pecado é transgredir uma lei. Ou seja, Deus estabeleceu uma lei e o homem transgrediu. Até os nossos dias, Deus tem estabelecido leis e os homens estão transgredindo a lei. Pecado é uma ofensa contra Deus. Pecado é também uma dívida que o homem tem para com Deus que ele não pode pagar. Então, o pecado pode ser visto sob vários aspectos. Nesta lição, trata especificamente da origem e da universalidade do pecado. Dois subtópicos importantes quando estudamos a matéria chamada pecado, a martiologia em nossos seminários. Vamos lá, então, para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico da lição, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Primeiro subtópico do primeiro tópico, o autor do pecado.
Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia, portanto, uma lei, havia, portanto, uma determinação de Deus, havia, portanto, uma proibição de Deus. E essa proibição deveria ser considerada pelo primeiro casal ali no Jardim do Éden. Continuando, a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o maioral dos demônios. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve origem no Éden. Sabe de uma coisa, meu irmão? Satanás não tem perdão porque ele não apenas pecou, mas ele deu origem ao pecado. Portanto, Deus jamais perdoará Satanás, Lúcifer ou o diabo, porque ele deu origem ao pecado. Aqui nesse texto nós vemos detalhes que não vamos aprofundar sobre a doutrina dos anjos e dos demônios. Aqui nós temos Satanás se apresentando como líder deste exército que batalha contra o povo de Deus desde o Antigo Testamento, chamados de demônios. Hoje, irmãos, nós temos que ter muito cuidado ao usar esta expressão, porque isso tem causado muitos conflitos, principalmente aqueles que defendem a intolerância religiosa em nosso país. Hoje, algumas entidades que são classificadas como demônios são veneradas como deuses de certas religiões. Então, é preciso ter um tanto de cuidado, nós que somos pastores, pregadores, que usamos os púlpitos das igrejas, tenhamos cuidado com a expressão demônios, para que não causemos nenhum constrangimento e também não gerar nós mesmos materiais que sirvam para que nós percamos também a nossa liberdade de expressão. Portanto, é importante certo cuidado em nossos dias, quando tratarmos deste assunto sobre a doutrina dos anjos e dos demônios, que está associada à doutrina do mundo invisível, dos seres que nós não vemos, mas que foram criados por Deus. E aqui nós vemos na lição uma das explicações para a origem dos demônios. Segundo essa explicação, quem são os demônios? São espíritos, alguns deles chamados de anjos, que foram precipitados do céu juntamente com Satanás. Alguns estão em prisão, outros muitos estão por aí atormentando a vida das pessoas. Vale a pena, antes de passar para o próximo tópico, reforçar a última frase deste subtópico. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Prosseguindo, segundo o subtópico do primeiro tópico, foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, que é bom reforçar, e apesar de na nossa revista estar um desenho aqui de uma maçã, nós não podemos dizer que o fruto proibido foi uma maçã, não podemos dizer que fruto era, porque a Bíblia não fala, não podemos ir além da Bíblia, meus amados irmãos. Havia um fruto proibido. Talvez a maçã, pelo seu formato, pelo romantismo que ela transmite, seja colocada como a fruta que estava lá no Éden, mas nós não podemos afirmar isto como algo bíblico. Continuando, diz assim a nossa revista: quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador, a chamada morte espiritual, pois morte significa separação. O pecado separa o ser humano
de Deus. Nós conhecemos, portanto, 3 tipos de morte. Nós conhecemos a morte espiritual, que é a separação do homem da comunhão com Deus. O homem separado de Deus está morto espiritualmente. Nós conhecemos a morte física, que é a separação da alma e do espírito do corpo do homem. E nós conhecemos também a morte eterna, que é a separação eterna do homem de Deus para todo sempre. Então, nós precisamos de vida espiritual. A vida espiritual vem através de Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E assim o homem sai da sua situação de morte espiritual, que é resultante do pecado. Alguém pode dizer, ora, Deus disse, certamente morrerás. E eles não morreram. Morreram sim. Morreram espiritualmente. Perderam a comunhão com Deus. E Deus ainda deu ao homem a condição de resgate, porque não exterminou o homem naquele mesmo momento, mas lhe deu tempo para se arrepender, tempo para se retratar diante de Deus, e assim nós devemos entender o tempo da nossa vida, meus amados irmãos. Quando o apóstolo Pedro escreveu a sua carta, ele disse que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, ele deseja que o homem se retrate, ele deseja que o homem se incline a ele novamente, ele deseja que o homem lhe peça perdão, ele deseja a reconciliação do homem para dar ao homem a salvação da condenação do pecado. E aí nós vemos que a condenação está desde o Éden e se estendeu a todos os homens, que é, como está em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Começa com a morte espiritual, passa para a morte física e depois a morte eterna para aqueles que não tiveram, de fato, um encontro com Deus durante a sua vida aqui na terra. Continuando, nesta ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Nós chamamos este versículo de proto-evangelho. E em seguida, pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência, que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Terceiro subtópico do primeiro tópico, a consequência da queda no Éden. Aqui eu preciso destacar para você esta primeira frase, colocar aí uma interrogação e fazer um comentário no final que nós tarjamos de verde. A revista, repito, a revista diz assim: a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens. Eu fiquei analisando esta frase e eu digo aos irmãos que a Bíblia diz sim como esta semente do mal passou para todos os homens. Olha o que nós escrevemos lá embaixo. Obviamente, a semente humana contaminada pelo pecado gerou gerações e mais gerações com o pecado e suas consequências, dentre elas a enfermidade e a morte. Ou seja, como que o pecado passou para todos os homens? Através da procriação. Ora, os que vieram após Adão vieram com a semente do pecado. A natureza humana agora estava contaminada pelo pecado. Por isso o pecado corrompeu, é a lição de hoje, a natureza humana, ao ponto de levá-los à morte, coisa que não aconteceria se o homem não tivesse pecado. Continuando a nossa leitura, a nossa revista diz, mas afirma a sua realidade, ou seja, temos na Bíblia, segundo o comentarista, a realidade de que o pecado passou a todos os homens. O comentarista diz apenas que a Bíblia não diz como, mas nós encontramos sim a forma como isso aconteceu e estamos aí deixando para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Continuando, ela mostra a realidade. Qual a realidade? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, todos pecaram. Como todos pecaram se as pessoas não cometeram o mesmo pecado de Adão? Como todos pecaram? Ora, a natureza humana se corrompeu com o pecado e a partir de então, as gerações que vieram após Adão já vieram contaminados
com o pecado e suas consequências, dentre elas a enfermidade e a morte. Essa é uma revelação contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Então, na Bíblia temos sim, caro comentarista. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Vamos prosseguir. A extensão do pecado, quarto subtópico do primeiro tópico. O pecado se estendeu a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tanto o corpo como a alma e o espírito estão contaminados pelo pecado. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça. E não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Na próxima lição trataremos mais sobre este assunto. Alguns vão dizer que a graça de Deus é irresistível, que através da depravação total o homem ele é completamente incapaz de conhecer a Deus e somente pela iluminação do Espírito Santo ele vai conhecer a Deus. Uns vão dizer que isso se chama predestinação. E somando-se a isso vem a ideia de, uma vez salvo, salvo para sempre. E tiram às vezes do homem a sua responsabilidade. Ora, se eu sou predestinado, por que vou me preocupar com a minha salvação se Deus já me carimbou para a vida eterna? Enfim, é assunto para a próxima lição. O fato é que o pecado não tirou completamente do homem a imagem de Deus. Não tirou completamente do homem a semelhança com o Criador. Nós ainda somos seres criativos como Deus é. Ainda somos seres que planejamos as nossas ações como Deus planeja. Ou seja, há elementos da imagem e semelhança de Deus em nós. E isso foi conservado porque também um dia o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele estaria também entre os homens, como aprendemos em lições anteriores, e era necessário, portanto, que a imagem de Deus, mesmo desfigurada, a imagem de Deus, mesmo diferente do que ele projetou no Éden, deixasse ainda os seus traços no ser humano, apesar do pecado. O pecado, portanto, repito, não aniquilou a imagem de Deus, mas desfigurou, corrompeu a natureza humana e tem corrompido até os nossos dias. Isso só vai ser resolvido, meus amados irmãos, no final dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo reinar com poder e grande glória, quando forem condenados todos os pecadores, quando for dado o destino final para os justos e para os ímpios, e aí o pecado será completamente vencido. Até lá, conviveremos com muitas hostilidades, com muitas maldades, com muitas atrocidades neste mundo. Continuemos, portanto, e vamos à sinopse da primeira parte. O pecado não teve origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. O pecado não teve origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. Segundo tópico da lição, a heresia que nega o advento do pecado. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico, o pelagianismo. O que é o pelagianismo? O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico que se transferiu para Roma em 409, foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Conteúdo doutrinário. Olha que interessante, meus amados irmãos. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética. Ora, irmãos, é assim que acontece. A heresia, ela vem sutilmente e um começa a se agradar daquele ensino e começa a espalhar, muitas vezes, sem perceber o que está fazendo. Eu digo isso como experiência pessoal. Com os meus 14 ou 15 anos, ainda na minha adolescência, comecei a ler um livro
intitulado A Verdade que Conduz à Vida Eterna. E eu achava que aquele livro tinha realmente a verdade que conduz à vida eterna. E dentre os ensinamentos que havia e que ainda há neste livro, está o ensinamento de que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. E eu cheguei a comentar com um obreiro naquela época da igreja: olha, descobri que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. Meus amados irmãos, eu estava lendo um livro que eu não conhecia, um livro das Testemunhas de Jeová. E hoje me lembro disso como um exemplo de que é muito fácil você ter contato com material, com vídeos transmitido pela internet que falem algo que te surpreenda, e aquilo você aceita como se fosse algo certo, correto, e não é. Portanto, tenha cuidado com aquilo que você lê, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Voltando ao texto, a princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos grandes porta-vozes das ideias pelagianas. Prosseguindo, a fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra, ou seja, lavrado, escrito pelo próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso. Olha o veneno, irmãos. Olha a heresia. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do ser humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. É bom destacar que o pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431 d.C., ou seja, é uma heresia que foi condenada, mas que tem recrudescido, ou seja, tem ressurgido nos últimos tempos. Eu conheço uma pessoa que ele fundou uma instituição chamada Sem Pecado, e ele defende que não existe o pecado absolutamente não existe. Isso é uma invenção dos que defendem a Bíblia. Ora, meus amados irmãos, isso é em pleno século XXI. Então, é preciso entender que estas heresias recrudescem, ou seja, nascem novamente, brotam novamente, e assim contaminam muitos, principalmente os que não têm as doutrinas bíblicas bem claras na sua mente e no seu coração. Prosseguindo, resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica, Romanos 5,12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. Irmãos, negar a existência do pecado é achar que tudo é natural, é naturalizar a transgressão, é naturalizar a desobediência a Deus, é naturalizar as tragédias em família, as tragédias na sociedade, a violência urbana. Quando se ouve discursos políticos tentando abrandar, tentando amenizar a transgressão, o pecado, o roubo. Ora, meus amados irmãos, estamos enfrentando o quê? A ideia de que pecado não existe, que pecado é a criação da mente humana, mas a experiência humana, e aquela que é a mais forte e mais cruel de todas as experiências humanas, a morte, confirma o que a palavra de Deus diz. O salário do pecado é a morte. Se não houvesse o pecado, não haveria a morte, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. A morte de Jesus em favor dos pecadores, segundo o subtópico do segundo tópico. Por essa razão, o Alcorão,
o livro sagrado dos muçulmanos nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Sinopse, a segunda parte da lição: o pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. Repetindo, o pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. Vamos ao último tópico da lição: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Primeiro subtópico do terceiro tópico: pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, ou seja, as que creem na reencarnação, na ideia de que o homem volta a esta terra para resolver alguma coisa que não ficou bem resolvida, a ideia de que o homem volta a esta terra em outro corpo, em uma outra vida, para poder completar aquilo que numa vida passada ele não fez. Prosseguindo, religião reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. Ora, se o pecado não existe, para que então a expiação do pecado? Para que Jesus morrer na cruz, se o pecado não existe? No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Mas não é isso que Romanos capítulo 5, versículo 12 diz. Esse versículo nos fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos dialogar, conversar. É preciso, antes de tudo, que você, meu caro professor e aluno da escola dominical, tenha firmada as doutrinas na sua mente e no seu coração e não se mova de modo algum para outros ensinamentos, para depois convencer os outros, aqueles que têm pensamentos completamente contrários à palavra de Deus. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. Está no seu trabalho, está na sua faculdade, está na sua vizinhança. Estão bem próximas de nós as pessoas que defendem essas ideias. E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos ainda a ajuda do Espírito Santo. Portanto, é preciso, em oração e temor, conduzir tais pessoas ao evangelho, mas também com sabedoria, mas também com polidez, mas também com educação, a fim de que possamos atrair as pessoas ao evangelho e não impor nossas ideias, ignorando ou fazendo sarcasmo ou brincadeiras com as ideias e os pensamentos de outras religiões. Nós precisamos respeitar aqueles que têm a sua fé, mas não podemos nos omitir e mostrar a verdade que temos esboçada na palavra de Deus. O perigo, segundo subtópico do terceiro tópico: quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhe parece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Crente que não lê a Bíblia, que não medita na palavra, que não frequenta a escola dominical, que não vai ao culto de doutrina, que não suporta ouvir uma mensagem, que quando chega na hora da mensagem sai do culto, procura outra coisa para fazer. Essa pessoa vai se tornar um analfabeto bíblico e vai com facilidade ser levada pelos ventos de doutrina. Sinopse da última parte da lição: os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões
reencarnacionistas, da ciência cristã e do mormonismo. Repetindo, os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, da ciência cristã e também do mormonismo. Vamos então à nossa conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Amém. Concluímos esta aula convidando você para a 11ª lição do primeiro trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre a salvação não é obra humana. E eu conto com a sua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Você que me acompanhou até o final desta aula, deixa o seu like, não se esqueça, e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. E orem por nós, para que possamos prosseguir neste trabalho tão importante, que é deixar para você um conteúdo substancial, comentado, às vezes até criticado, para que você possa desenvolver a sua aula em classe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe e te dê uma boa aula. Em nome de Jesus. Amém e amém.